Nesse vídeo falaremos um pouquinho sobre o derrame pleural. O derrame pleural é considerado, né, uma quantidade anormal de líquido no espaço pleural. Então, recordemos, né, normalmente uma pessoa tem aproximadamente 0,2 ml de líquido pleural por quilo. Então, aproximadamente 12 ml de líquido pleural numa pessoa de 60 quilos, por exemplo. Essa quantidade pode ser aumentada por alguma razão. E ela se aumenta e a gente tem uma característica do seu tipo de líquido. Então, ela pode ser por transudatos, que é o derrame pleural que se forma quando não há dano no espaço pleural. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca congestiva, um paciente com ascite, que é acúmulo de líquido no abdômen, hipoproteinemia, síndrome nefrótica, atelectasia, que causa até uma inflamação lá nas pleuras. Então, você tem ali uma produção, como se fosse o resultado de uma inflamação leve, que traz esse derrame pleural por transudato. O exudato, né, já é um derrame pleural causado por inflamação pulmonar ou pleural mais intensa, por exemplo, uma pneumonia, uma colagenose, tuberculose, que é uma infecção respiratória grave, neoplasias, como, por exemplo, tumores e cânceres de pulmão, e pleurite. Tá? Então, a gente tem esses aspectos diferenciados do líquido pleural que faz o derrame pleural. A gente também tem que comentar sobre o hemotórax, que é o acúmulo de sangue na cavidade pleural. Então, não é um derrame pleural, sim o hemotórax. E também o acúmulo de linfa no espaço pleural, que é considerado o quilotórax. Então, a gente tem que saber diferenciar para saber entender o aspecto da secreção, do líquido que vai ser drenado. Então, aqui a gente tem um videozinho só explicando um pouquinho sobre o derrame pleural. Então, a gente tem que lembrar as estruturas pulmonares, né? Que a gente tem o pulmão, que é revestido por duas pleuras, a visceral e parietal, que tem líquido lá dentro. Lembrando disso, a gente tem uma produção de líquido aumentada por alguma razão, que é considerado derrame pleural. E esse derrame ele pode ir crescendo e deslocando e comprimindo o pulmão, né, através desse líquido. Então, como a gente vê na imagem, o líquido vai aumentando e o pulmão vai, né, diminuindo de tamanho. Isso é um limitante importante do processo de ventilação pulmonar, porque se o tórax está cheio de líquido, a gente não tem região de abertura alveolar. Então, essa região que é tomada pelo líquido é uma região que não vai ter, né, ventilação pulmonar. Então, o quadro clínico normalmente é apresentado com desconforto respiratório, dor torácica, muitas vezes, aquela dor pleurítica. Só lembrando que o alvéolo, a região alveolar, né, de pulmão, ele não tem receptores de dor, então você não sente dor no alvéolo propriamente dito. Quando você sente dor torácica, normalmente é porque a pleura está sofrendo. Então, é a dor pleurítica. Ela pode ser também apresentada por tosse irritativa e seca. Então, o paciente que tem algum problema pleural, como por exemplo derrame pleural, você tem ali um paciente que tosse, mas não tem secreção. Dispneia, então refere falta de ar, taquipneia e trepopneia. Na verdade, a gente tem que pensar assim: essa pessoa deitou, essa pessoa fez alguma atividade, essa pessoa fez alguma coisa, ela vai referir desconforto. Às vezes, o derrame pleural, dependendo de onde está localizado e sua amplitude, ele é assintomático. A pessoa sente um incômodo ou até não sente nada e tem um derrame pleural. E no exame físico, por exemplo, o MV, o memúrio vesicular, ou mais conhecido agora como sons pulmonares, ficam diminuídos ou abolidos na região onde tem o derrame. Pode-se ou escutar muitas vezes atrito pleural por uma questão inflamatória pleural, e você vai ter uma diminuição do frêmito tóraco vocal, porque você tem uma camada de líquido que interpõe a possibilidade da passagem das vibrações da árvore brônquica, e quando você percute, você vai ter um som mais maciço. Então, a gente tem um derrame pleural que pode ser
pode ter diferentes localizações. Por exemplo, uni ou bilateralmente, então pode ser dos dois pulmões, das duas pleuras, né? Digo, dos dois lados do pulmão, dos dois hemitórax, do tórax. Ficou repetitivo, desculpem, né? E pode ser também interlobar, então entre um lobo e outro existe uma cisura. Então pode ser um acúmulo de líquido naquela região, pode ser mediastínico, então próximo ali ao mediastino, fazendo também um derrame pericárdico, muitas vezes associado. Seu diagnóstico normalmente é dado pela avaliação clínica, então você ausculta, faz frêmito, percute, né? E também tem exames que a gente pode fazer, por exemplo, bioquímicos, bacteriológicos, citológicos, anatomopatológicos, para saber qual é o aspecto daquele derrame pleural. É possível também fazer a toracoscopia, e a evolução clínica e prognóstico normalmente vai depender da etiologia. Então, o que causou aquele derrame pleural, qual que é o tipo e a quantidade de líquido. A monitorização clínica e radiológica, a gente também tem que observar para ver quanto cresceu. Fazer a citologia, raio-x, tomografia computadorizada de tórax, biópsia se necessário. Só lembrando que citologia é a ciência que estuda as células, estruturas que compõem os órgãos e tecidos dos seres vivos. E toracoscopia é um exame direto na cavidade pleural, normalmente realizado por meio endoscópico. Então, vai uma câmerazinha lá pela cavidade pleural e avalia o que está acontecendo. Só lembrando que derrames pleurais do tipo provenientes de câncer, normalmente ele opta-se por não fazer uma drenagem contínua, e sim punções. Por quê? Porque vai ser normalmente um derrame pleural que não vai ter resolução tão rápida. Então, é possível que o paciente piore ainda mais seu estado por uma infecção por longa permanência de dreno de tórax. Então, normalmente é escolhido fazer punções pleurais. Aqui no raio-x a gente vê, né, um raio-x, então a gente tem mediastino, área cardíaca, e aqui a gente tem um derrame pleural. A diferença aqui, ó, o ângulo costofrênico está abolido e a gente também não vê ângulo cardiofrênico do lado esquerdo. Então, existe, então, uma hipotransparência, uma visualização um pouco diferenciada. A gente também pode, aqui está um pouquinho maior o derrame pleural, a gente pode ver que o derrame, ele empurra o mediastino para o lado contralateral. Então, o derrame, ele vai empurrar o mediastino para o lado contralateral e essa voltinha aqui, que a gente fala que fica, onde a gente tem uma inversão do ângulo costofrênico, é chamado também de sinal do menisco. Para confirmar normalmente derrame pleural, se o paciente tem condições, é realizado a radiografia de tórax também no decúbito lateral, porque o derrame, né, líquido irá derramar, normalmente irá vir para a região lateral, inferior. Então a gente consegue ver essa diferença, né, de imagem aqui na radiografia. Se você, mas pode ser um pneumotórax também, que tem essa diferença, essa linha. Porém, o pneumotórax, essa região aqui para baixo, ficaria normalmente escuro, preto, né? Hipertransparente. E o derrame, ele é hipotransparente. Aqui a gente tem um derrame pleural septado, então ele está interlobar, né, que foi crescendo e provavelmente essa região posterior aqui está mais aderida, né, nas pleuras e o derrame não veio abaixo. Temos aqui exames de imagem, se eu não me engano, isso é uma tomografia. E a gente tem aqui a visualização que o paciente está deitado, aqui, por exemplo, é a área cardíaca. E aí a gente vê que essa região que fica para baixo, encostado ao leito para fazer o exame, está com líquido. Então, isso aqui é um derrame pleural. Este aqui é um derrame pleural maciço, de grande quantidade. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.